Boa noite, chamuzada! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata Celos. Estamos aqui em mais uma live onde nós vamos falar sobre as dores na conexão de chamas gêmeas, né? As dores que nós, chamas gêmeas, sentimos e também as dores que a chama masculina sente. Sim, porque a chama masculina também passa pelo processo dela, né? Embora eles vivenciem o processo de forma diferente de nós, eles também vivenciam. Então eu já vou começar aqui falando sobre as dores emocionais que nós, chamas femininas, passamos, né? E que essas dores nós não controlamos, tá? E essas dores, nossa, não estão gravadas apenas, ou não depende apenas de serem manifestadas no nosso corpo mental e emocional. Essas dores, elas estão armazenadas no nosso corpo etérico, tá? Porque é lá no corpo etérico que ficam armazenados os registros acásticos. Então, lá no corpo etérico estão os nossos registros acásticos, também das nossas dores, né? Também está lá armazenado os nossos outros fractais e estamos multidimensionalmente conectados. É por isso que, por exemplo, uma cura, que é uma vibração, uma mudança vibracional em nós, chamas gêmeas, aí eu vou falar como causa e a chama masculina efeito. Entendam, essas vibrações, elas não são mudadas apenas pela mente e pela nosso emocional. Elas são mudadas através de um processo de expurgo e consciência desses fractais, tá? Por isso que é tão difícil pra gente transitar, por essas dores, porque não é uma questão só de você pensar positivo, estar com a sua vibração alta. Nós compartilhamos o campo com o nosso complemento, porque é a gente, né? Então é óbvio que nós vamos puxar do nosso espelho muita coisa para a gente transmutar aqui. E aqui fica uma reflexão para vocês, porque nós demoramos para compreender que somos uma alma só. A gente sabe, mas agimos como se não fôssemos. E aí, nesse agir como se não fôssemos, é que há a sabotagem em estar sempre avançando na direção do espelho. Porque vocês vão ver sempre pessoas dizendo por aí que você tem que ter amor próprio, que você tem que se trabalhar. Mas, gente, fazer isso sem esquecer do seu espelho, que é você, no outro corpo. Não é abandonar o teu lado esquerdo e ficar só cuidando do seu lado direito. Porque se a gente pudesse cuidar do nosso lado direito sem o nosso lado esquerdo, para que a gente ia querer uma chama? Para que a gente ia querer a chama? Se a gente conseguisse separar essas energias, para que a gente ia fazer questão da nossa chama masculina? Entende? Não dá para se trabalhar só você, se você também tá no outro corpo. Então saiam dessa ilusão que um monte de gente que não entende bulhufas de física quântica, de entrelaçamento quântico, e fica mandando você se afastar para você se curar. Pô, mas quem te mostra o que tem que curar não é o espelho? Quem segura na tua mão esquerda é a direita e vice-versa. Como é que eu quero segurar algo soltando um lado? E quando eu falo segurar, não é prender, é resolver. Porque se eu solto um lado, o outro cai.
Então eu não posso virar as costas para minha chama para eu trabalhar a minha cura. Porque se eu pudesse fazer isso, eu ia largar era um foda-se. E ia me curar, ia viver a minha vida me curando. Seria muito fácil. Não é? Se você consegue fazer isso, para que você vai ficar trabalhando pela sua chama, gente? Vamos refletir. Né? Aqui fica uma reflexão. Se você consegue, ou se você entende que você tem que fazer isso, eu tenho que largar a minha chama para me curar. A partir do momento que eu consigo largar ela, meu bem, para que eu vou querê-la? Se o desconforto, ele também serve como um impulso para você não largar, para você não abandonar. Porque se você abandona o seu espelho, é como se você abandonasse um lado do seu corpo e ficasse só lavando um. Eu vou lavar esse, vou pintar essa unha dessa mão e essa aqui que se lasque, deixa apodrecer, deixa estragar, deixa se perder e se dissolver sozinha e virar poeira cósmica. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse espelhamento perto causa, inclusive, manifestações físicas. Eu sou a prova disso. Eu sinto, e minha chama também, as manifestações desse campo, desses fractais, se manifestando no nosso corpo físico. Nada está acontecendo no emocional, aparentemente, nem no nosso mental, mas no nosso físico, sim. Entendeu? No nosso físico, sim. Então não existe abandonar e deixar a chama, soltar a chama no sentido de deixá-la para lá. O soltar tem a ver com a confiança, mas sim, sempre estar ali para acordar o seu complemento divino. Gente, para mim, eu paro e penso e sempre refleti muito para eu não colocar vocês numa situação desnecessária. Eu não vou dizer equivocada, porque eu sei que nunca foi equivocada, porque eu sempre me mantive perto da minha chama. Até nos momentos de fuga dele e minha, porque eu tive fase de eu fugir. Já depois da dinâmica, eu acho que até ano passado. Teve uma fase no ano passado, ou no início desse ano, em que eu fugia. Eu fugia. Porque eu estava entrando em contato com o pecado da ira. Quando eu estava com a ira à flor da pele, toda hora eu me afastava, porque eu não conseguia ficar perto, porque perto eu sentia ódio mortal, né? E aí eu fui trabalhando isso. Hoje, essa ira, né? A ira que eu me refiro à ira que eu sentia, ela não se manifesta mais como se manifestava. Isso não se cura, porque isso é um extremo de uma polaridade, o oposto do amor. Então nunca a ira vai deixar de se manifestar. Por quê? Porque se eu porto o amor incondicional, eu porto a ira. Só que meu fractal, outros fractais meus, estavam sintonizados com esse extremo. E aí eu manifestava aqui. Né? Por conta dos BOs lá de cima, do galáctico, né? Eu tenho uma treta tão multidimensional com o meu complemento que somente a gente está junto para conseguir curar. Se eu me mantenho longe, eu não ia nunca mais olhar no olho. Nunca mais eu ia conseguir olhar na cara, gente, porque seria um motivo, seria a ira de me afastar. Só que ao mesmo tempo que eu sentia toda essa ira, eu também sentia um amor e uma sabedoria dentro de mim de que estava tudo combinado, de que estava tudo acertado, de que eu ia descer e que eu ia resgatar meu outro lado. Uma coisa dentro de mim muito forte, muito incondicional, fazia eu não esquecer disso. Então, mesmo com ódio, eu era magnetizada para ele e ele para mim. Tá? Então, eu sei que eu não tô falando besteira. Não se afaste do seu complemento divino. Não importa o que esteja acontecendo lá. É claro, procure sempre elevar a conexão. Não ficar
não se sujeitar a ser amante do seu complemento divino, mas se manter próximo, estar acordando para lidar com ele numa consciência de quinta dimensão no mínimo, para que você possa puxar ele para a sua energia, para a sua consciência e despertá-lo para a sua consciência e tirar ele, resgatar ele da consciência de terceira dimensão. Nós temos esse poder, sim. Se não for isso, o que é a dinâmica? Eu sempre reflito sobre isso. Deus, se não é isso, o que é que eu tenho que fazer? Abandonar? Eu faço os experimentos. Eu fiz. Me afasto um pouco, fico bem. Daqui a pouco eu tô lá, junto. Porque eu fico bem por um tempinho. Daqui a pouco eu fico mal de novo. E sim, quando a gente tá junto, vem às vezes manifestações físicas, como você sabe. Eu tô com a asma e a rinite, que tem a ver exatamente com esse extremo do amor e do ódio, que não é da Renata, é desse meu fractal maior. E eu decidi dentro de mim, vai ser pelo amor, junto, em união. Entende? Porque às vezes essa asma me dá vontade, será que se eu me afastar melhora? Será que é melhor? Eu posso até melhorar por um tempo, mas daqui a pouco vai ter de novo. Então eu quero superar essa manifestação com um complemento ali comigo. Enquanto ele quiser estar comigo, eu também quero estar com ele. Entende? E ficar me observando a cada sensação que é manifestada, em cada insight, em cada percepção que eu tenho das energias estando com ele perto de mim. Entenderam? Então eu não vou fugir do que eu tenho que enxergar, porque senão eu não vou conseguir enxergar nunca. Entende? Eu não vou conseguir enxergar nunca, porque eu sei que isso que está se manifestando em mim é uma somatização emocional de extremo oposto, porque eu preciso encontrar o caminho do meio. Então talvez eu tenha que viver esse extremo para entender e buscar cada vez mais dentro de mim quem em mim está sentindo isso, porque se eu sei que é isso que eu quero, se eu sei que é uma potência máxima essas energias juntas, se eu tenho a prova disso todos os dias, que eu e minha chama, a gente só cresce quando a gente está junto, em todos os sentidos. A gente cresce de maturidade, a gente cresce de amorosidade e a gente também cresce no trabalho, porque vocês não têm noção como que bomba de visualização no meu perfil, de seguidores no meu e no dele quando a gente está junto. Já é uma manifestação do magnetismo da nossa união. Sim, eu tenho o meu poder de atração sozinha, minha chama também sempre teve o poder de atração dele sozinho. Mas só eu e ele percebemos quando a gente se junta, mano. É fenomenológico. E eu falo pra ele isso porque a gente tá dormindo ainda. A gente não tá acordado. Eu não me considero estar acordada. Não me considero estar acordada, porque se eu tivesse já mais acordada, eu já tinha transcendido essa asma. E eu sei também que é devagar, porque também se eu for acessar, talvez eu mate ele. Se eu me conectar com um fractal que fica ali resistindo, pode dar ruim. Então, eu quero primeiro estar treinando o amor. Para quando eu dar conta de qual fractal seja esse, eu já estar sob o domínio do meu sistema total. Não é iluminação, tô falando de liberação. E aí eu tô trabalhando muito para isso. E a única coisa que me incomoda hoje é essa manifestação ainda em mim, que eu também sinto que eu puxo muito do espelho.
para transmutar muita coisa. Eu sinto, tá? Que eu puxo muita coisa para transmutar também, né? E que eu consigo transmutar, apesar de sentir em algum nível ainda, eu sinto, mas não se apresenta. Então eu tô sentindo, mas isso não se apresenta em mim. Gente, como pode eu passar por uma falta de ar fulminante e a minha saturação não manifestar nada? A minha saturação 99, não tá 96, 97, 95 não, 99 que é o normal. E o médico fica olhando para você sem ar. Graças a Deus eu não voltei mais no médico, mas eu ainda sinto. Hoje mesmo tá sendo um dia onde tá vindo com tudo. E eu fico ali. E aí eu controlo isso. Mas isso tá ali. E vai ser um momento que eu vou aos poucos clamar por isso, para que isso seja acessado por mim. Eu preciso ter paciência. Porque eu sei que isso não é físico. E eu tenho controle disso, eu sei que eu preciso saber quem em mim resiste sair dessa dualidade e não aceitar os fatos. Entendeu? Então eu vou chegar nesse ponto, mas eu tenho que chegar no extremo da resistência do meu ego de não querer olhar. Porque o meu ego, ele não quer olhar. Mas eu falo também, meu bem, vou ficar aqui até o último instante, até o meu ego querer olhar. E aí eu vou cavando, vou cavando, vou cavando. Porque eu já mentalmente, emocionalmente, eu já aceito meu complemento. Eu quero. Eu já entendi que eu não controlo nada. Eu entendi que eu tenho que aceitar a chama como está. E não ficar sendo indignada com nada. Já entendi, já decidi, lembra? A decisão é o que tem que ser feito. Então a gente tem que olhar para as dores enfrentando-as e não fugindo. Eu vejo chama gêmea aí que já tá na dinâmica um tempão, já tá na missão e fala que o gêmeo vai acordar sozinho, que ela não falou pra ele que ele é gêmeo, que vai deixar ele despertar sozinho. Não vai nunca, porque quem desperta a chama masculina é a chama feminina. É ela que maceta o ego pra ele aceitar, porque eles são mentais. E a mente, ela se distrai com tudo que vê. Se chama feminina consegue se distrair, tem muita chama feminina que não, mas tem muita chama feminina que é muito mental, se distrai sim. E não esquece, mas consegue se desvencilhar um pouquinho, não é? Aí é nessa que a chama arruma outra. Por que vocês acham que a chama que é mental, visual, vai ver uma mulher que vai entender que aquela mulher é ideal para ele, né? Aquela pessoa é ideal, e vai ficar ali se distraindo, e a pessoa fica que nem um bobo da corte distraindo a tua chama. Domando todas as decisões e conduzindo a tua chama. É isso que acontece. E como existe forças contrárias que querem ajudar a gente a se separar do nosso complemento, fortalece aquela pessoa que está sendo o pivô momentâneo para distrair o teu complemento. E você lá, aí, sincronicamente, você é puxada para a chama, aí começa a abalar de novo, né? Aí você se abala novamente. Poxa, ai caramba, e tá com outra, não, preciso fazer alguma coisa. Aí você entende que precisa fazer alguma coisa, mas não precisa chegar a esse ponto, gente. Aceite a dinâmica antes que a tua chama arrume alguém para as chamas que ainda não arrumou, ou que não tá sério com ninguém, porque é rápido, tá? Eles começam a ficar hoje, daqui a uma semana já tá namorando, daqui a um mês já tá morando junto. Vocês sabem que é muito rápido, mas sabe por que é muito rápido? Para mostrar para vocês que vocês estão moscando. Nós estamos aqui para parar a roda de Sansara, nós não estamos aqui para assistir a roda girar.
Porque se fosse para isso, meu bem, eu não tinha... a minha roda também ia ficar girando. A minha roda teve que parar. A minha roda teve que parar para eu ajudar a roda da minha chama a parar. E eu ajudei muito, porque tinha muita coisa que ia vir aparentemente boa para o meu complemento, que ia ser só para afundar ele no karma 14 dele. E eu impedi. E quem mostrou isso foram as cartas. E quem tirou as cartas não sabia nada de mim, nem da minha dinâmica, porque não era uma chama gêmea. E ainda assim me falou que ia acontecer isso, isso, isso. Tudo que eu vi sem carta. Eu acessei sem carta, as cartas mostraram para a pessoa. E a pessoa, ela ficou impressionada. Eu não sei o que falou para mim. Eu não sei o que você está fazendo para impedir esse karma se manifestar. Mas está conseguindo. Essa energia está afastada. Existe uma egrégora que está trabalhando por vocês. Claro! Porque eu tô lúcida do que eu vim fazer aqui e do qual o propósito da dinâmica. E tô fazendo, porque nós somos a manifestação das leis herméticas. Então eu sou Deus da minha dinâmica, porque eu sou a causa. Todos nós somos um universo. Todos nós somos um universo. Você, como chama gêmea, você domina o seu universo através do seu complemento divino, com o seu complemento divino. É você que decide tudo. É você que pode impedir, é você que pode dar continuidade. É tudo você. Porque você domina. Você é Deus. Ah, Renata, mas todo mundo é Deus. Sim, mas você não é Deus da tua alma gêmea. Você não é Deus. A sua divindade não pode intervir no livre-arbítrio do livre-arbítrio de outros fractais. Mas você é Deus do seu mundo e a sua chama não é você? Então você tem o poder sobre você e sua dinâmica. E nada nem ninguém lá fora tem mais poder do que você. Karma nenhum, alma gêmea nenhuma, crença nenhuma deveria ter. Só que você não está acordada para isso. Por isso que você não luta pelo seu complemento divino. E luta é modo de falar. É por isso que você acredita que ele é ele, você é você, e que você tem que deixar ele para lá e cuidar só de você. Mas caramba, então qual é a parte que vocês são um só? A parte que convém? Não, vocês sempre foram, e serão um só. A mãe é passageira, o filho é passageiro, o amigo é passageiro, a encarnação é passageira, mas as chamas gêmeas não são, elas são motorista, ela que guia. Não é passageiro nem trocador, é o motorista. Você é o motorista da sua dinâmica, você que guia a sua nave. Mas é difícil entender isso porque tá preso no ego de terceira dimensão. E não faz o que tem que fazer e tem medo de fazer. Porque tem medo de enfrentar o espelho. Entendeu? Ou seja, você tem medo da sua divindade que está lá dentro da sua chama masculina. Porque a sua divindade está lá dentro. Você vê ela e tem pavor dela. Porque você é a causa da sombra que causou tudo que causou. Entendeu? Então tem que se desconstruir as crenças e ser cientista. Parar de querer consolo externo. Porque dói. Não dói? Tá longe? Por que dói? Porque não é para estar longe, poxa. Porque se fosse para estar longe, não doeria. Pronto. Não é? Se não fosse para você resolver a questão com o espelho, para que você encontraria? Para quê? Para que você encontraria a sua chama se não fosse para você resolver o que tem que resolver com ela? Mas você não quer resolver o que tem que resolver com ela. Você que tem que soltar ela e ficar prendendo ao marido, ao filho, que não é nada, né? Às vezes é karma. Não é nem nada seu. Pô,
Então a chama é você ou não é você? Torna a falar, gente. Tem que estudar. Tem que estudar. Sem estudar e entender o que sejam as chamas gêmeas, vocês vão ficar sempre perdidos, porque a questão não é por onde começar. A questão é vocês terem coragem para avançar. A maioria não tem, porque estão identificados com o ego, estão presos nas crenças e com medo de sentir as dores. Só que você vai sentir, não adianta, você vai ter que atravessar as dores. Seja por você se manter afastada, porque você não tem coragem de avançar, seja por você avançar e receber o espelhamento. Porque o ego só aprende pela dor, ele não aprende pelo amor. Então evitar as dores é evitar também um dia alcançar o amor. Porque você não vai pular da dor para o amor sem enfrentar as suas programações. Não vai. Porque longe você vai sentir dor e perto também. Então que seja perto, porque perto eu vou conseguir enxergar cada vez mais profundamente, porque eu tenho as janelas da alma, da minha chama, nos olhos dele. Eu já posso estar limpando muita coisa estando com a chama. Contato. Ou vocês acham que essas chamas que abandonaram a dinâmica, não falam mais das suas conexões, largaram pra lá, largaram o oda-se. Vocês acham que elas pararam de sentir? Duvido. 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 Só estão atrasando a travessia. Mas vai ter que atravessar. E a gente não sabe o que vai acontecer em 2025. Então eu poderia falar assim, eu fico com muita crise de asma quando eu tô mais próxima da minha chama, quando eu tô falando com a minha chama, quando a minha chama tá do meu lado. Parece que isso se intensifica, eu vou me afastar. Não, vamos ficar juntinho. Observando quais são as sensações. Qual é o gatilho? Qual é o gatilho que faz eu ficar assim? Meu bem, Egito. Eu já sei que é Egito. O meu masculino, que se espelha lá, na minha chama, que eu já aceitei aqui fora, que eu tô sendo amor e tô recebendo amor, sabe? Mas nós somos obsediados pelos nossos fractais de realidades paralelas. Sim, porque não existe passado e nem futuro. Existem outras realidades. E eu preciso encontrar essa outra realidade. Entendeu? E eu vou encontrar. Que me engatilha essa sensação. Que eu já tenho mais ou menos uma percepção. Está em mim, porque eu sou a causa. Está em mim porque eu sou a causa. Não está nele lá. Mesmo que eu puxe dele para mim, é meu, porque eu e ele somos um. Então eu que tenho que fazer esse trabalho de transmutar. E sim, eles também transmutam as questões dele, mas não da dinâmica dele. Dele com os dele, também. Mas com você, ele só vai te espelhar para você limpar. Então tem que se ter essa conscientização, porque senão, meus amores, não avança. Porque fica esperando a causa, ou melhor, fica esperando o efeito fazer alguma coisa.
E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que seria a mesma coisa, tá? Seria a mesma, você esperar a sua chama, seria a mesma coisa. Vocês já viram o trovão? Já ouviram o som do trovão, né? Quando você vê o clarão... Que hora? Conseguiu? 10. Conseguiu hoje? Veja bem. Quando você vê o clarão do trovão, do relâmpago, naquele momento o raio cai. Quando você escuta o barulho, ele já caiu. É como se você esperasse como se você acreditasse que o estrondo foi o trovão. Na hora que o trovão caiu. Só que ele não cai na hora do barulho. Ele cai na hora do clarão. Na hora do clarão, aí você se prepara para o barulho. O barulho é o clarão chegando o som. Então, como é que vocês vão ficar esperando o barulho, acreditando que o barulho que já foi manifestado pelo clarão faça alguma coisa? A chama feminina é a causa, a chama masculina é o efeito. Como é que você vai esperar que o efeito faça alguma coisa se você que causa para ele fazer? Ah, tô esperando ele ser mais vulnerável para mim. Você tem que ser para ter. Você tem que ser para ter. Seja para ter. Seja vulnerável para em algum momento ele retribuir isso, mas você não é, você quer receber primeiro. Tá contra o fluxo. Entende? Contra o fluxo. E aí vocês vão ficar presos nas dores, porque você vai aqui evitar a dor e vai falar assim, ah, vou soltar minha chama lá e vou resolver a minha vida. Aí a tua mente começa assim, ai, vontade de ter um namorado, né? Eu queria ter uma pessoa, eu queria ter uma pessoa. Quem manifesta? A sua chama. Porque você tem que entender que não tem mais ninguém para você, tem que ser a chama. Por quê? Porque é um resgate. E por mais que teu ego acredite que exista algo ideal para você fora do sistema ego, do seu complemento, não importa. Você tem que enfrentar o sistema ego da sua chama que está manifestando você. Seus outros fractais. Então você tem que trabalhar a aceitação. E a aceitação não tem nada a ver com você saber que aquela pessoa é sua chama. Você sabe, mas você não aceita. Ai, não quero esse ego pra mim, não. Ai, não, ele é muito assim, ele é muito assado, ele é muito isso, ele é muito aquilo, ele é muito cá, ele é muito lá. Não aceita. E a aceitação é... eu aceito do jeito que está. Ah, mas a chama é muito mulherenga. Aceite. Ah, mas a minha chama é muito imatura. Aceite. Mas a minha chama é muito incrédula. Aceite. Porque foi você que causou aquilo, meu bem. Aceite como está para você criar uma nova causa. Então você vai espelhar. Então se a sua chama é imatura, você espelha a maturidade para ele. Ele vai aprender a ser maduro com você. Você tem que ensinar. Mas para isso você tem que se tornar. Aí você vai curar o tanto de maturidade que falta em você. Ah, minha chama ela é mulherengo. Você seja uma pessoa que tenha valores, que saiba valorizar o que é único, que queira profundidade. Ele vai aprender com você, ele vai entender que ele só tem essa profundidade com você e as outras vão passar a perder a graça. Pode vir a xereca que for, a coisa que for. Não tem profundidade. É só mais uma carne. Porque não tem profundidade. Entende? E aí sim a chama vai ter aprendido. Falei palavrão que saiu. Não tô com ira. Tô agora só com a indignação. A indignação ainda tem. A ira não. Mas não é?
Então você tem que ter paciência para gerar uma nova causa, até aquela causa antiga deixar de ver Ainda bem que o Instagram e o YouTube me veta por causa dos palavrão. Me veta só se eu botar uma música lá no YouTube. Ai, gente, eu não posso, porque minha chama não gosta. Ele fica chateado. Eu acho que eu tô falando muita besteira, não. O quê? Falei palavrão. Falei uma besteira aqui, mas abstrai. Ele não ouviu, ele tava longe. Depois eu volto a live, depois eu vejo. Volta nada. Não vai voltar nada. Tá tomando meu filtro. Não. Para, Paulo. E aí? Que áudio é aquele terminou que tu mandou? Aí, tá com ele vermelho. Aí, eu falo meus... Voltou o coisa. E aí, eu quero falar menos palavrão, gente. Mas eu não tô mais com ira, mas a indignação vem. Então, eles vão mudando de acordo com você mantendo ali a permanência naquilo que você quer. Naquilo que você realmente acredita. Então, por exemplo, mas o que acontece? Se a tua chama é mulherenga, você fala assim, peraí, vou pegar todo mundo. Você se igualou ao sistema dele. E não, você tem que continuar se mantendo. Ah, mas eu também sou humana, né? Também sinto vontade. Ah, meu bem, aí quem vai realizar a vontade é ele. Entendeu? Quem vai realizar a vontade é ele. Então você tem que se manter firme no propósito até conseguir desprogramar o sistema da sua chama que está ali inconsciente rodando daquele jeito, porque já foi criado em outros tempos que você mesmo criou. Então você vai apresentando a sua luz para o seu complemento e ele vai incorporando isso. Tem que ter paciência. Mas se o teu ego fica se ofendendo, e eu entendo, porque o meu também sempre se ofendeu muito. Então, se você ficar sempre se ofendendo, você só fica afastando. E aí afasta, deixando a roda de Sansara rodar lá. Então, se você tá longe e sente dor, se aproxime. Eu já vi também uma vez num grupo, naquele lá do Facebook que eu falei pra vocês, uma chama falou assim, já estava em 2 anos de afastamento com a minha chama, mas eu deixei o meu ego me vencer, senti uma dor, fui lá e falei com ele me respondeu na hora. Ela ainda acha que foi o ego dela que fez ela depois de 2 anos de sacrifício, de autossacrifício, esperando, sei lá, um milagre para a chama vir, porque eles não vêm, é raro, não vou dizer nunca que nunca, mas esperar para você ver, elas estavam há 2 anos esperando e a chama não veio. Foi ela aí, ele logo se manifestou imediatamente, só estava precisando disso e ela acreditou que falhou de ter ido atrás porque fica adotando o que todo mundo fala aí e não tá com seus complementos. Solta, deixa, vai viver a sua vida, que o tempo resolve tudo. E nessa que nenhum desses que fala isso tá com seu complemento divino até hoje. Fala pra mim quem tá, porra. E eu que perseguia, tô. E eu que perseguia. Porque sim, eu perseguia. Mas não é porque eu queria casar, ficar com a minha chama, ter a minha chama ali comigo, sendo obrigada a ficar comigo. Não, eu queria estar naquele momento com ele para sanar a minha dor e entender o que eu precisava fazer. Eu queria o espelhamento. Eu queria a solução da dinâmica. Entenderam? Não era porque eu queria prender ele a mim, porque eu só queria, não, porque eu queria que ele me assumisse, que ele namorasse comigo. Não estava nem aí, porque ele queria. Eu só estava, tinha momentos que eu só pedia para ele ficar um pouco ali, para eu respirar e eu conseguir sintonizar, para eu ter uns minutos de paz, para eu conseguir sintonizar com o meu superior, porque a dor do ego não deixava. Então não era por egoísmo que eu queria ele ali, era realmente para poder sanar a minha dor.
E assim eu fui fazendo. Então eu nunca quis compromisso, porque tem chama que é fresca, que quer o compromisso. Meu bem, larga isso, porque você tem que ensinar o comprometimento para sua chama muitas vezes. E você aprender a ter um comprometimento com ela, porque são dois opostos. Não dá para você encarar entre vocês dois como casal. Lá fora até dá, porque minha chama tá aqui comigo, nós somos um casal, né? Quem vê a gente é um casal. Mas entre nós dois, a gente tá se trabalhando, se estudando, a gente não tá vivendo uma vida normal, a gente tá o tempo inteiro sendo sinalizado por uma coisa maior. Como é que a gente consegue viver normal? Eu sinto um negócio, ele sente outro. Daqui a pouco eu tô bem, ele não tá, ou ele tá bem, eu não tô, e a gente fica ali. O que a gente tá sentindo? O que tá sentindo? Eu fico assim, sendo cientista o tempo todo, né? E ele fica me evitando falar, porque ele fala que eu falo pra vocês. Eu falo, não vou falar nada, mas sou cientista, eu preciso saber. Aí ele vai e me fala o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. Entendeu? Porque no fundo, os nossos egos sabem que os nossos egos estão morrendo e vai morrer. Que a gente não vai viver o que os nossos egos tinham vontade de fazer. A gente sabe que está cada vez mais a gente sendo guiado para fazer o que precisa ser feito. E dói, né, gente? Todo mundo sente. Porque você vê as coisas crescerem para você e você quer viver o ego, mas não consegue. E ele também. Então é todos os dias um se render um pro outro, aos pouquinhos, né? E vem a manifestação ali das coisas e a gente vai trabalhando. A gente não briga, a gente não tem, graças a Deus, a gente não briga. Junto não, a gente brigava muito quando tava separado. A gente não briga, a gente se dá bem, a gente... Só que tem momentos que a gente percebe as nossas diferenças e aí o ego fica meio que, caraca. Aí a gente fala, não, mas a gente quer ficar junto, ficar junto, entendeu? E a gente fica, não, a gente quer ficar junto. Porque a gente é uma coisa muito estranha, gente, a gente se basta. Parece que morremos, o mundo lá fora não existe, só existe eu e ele aqui dentro. Uma coisa muito estranha. O tempo para, aí vem várias sensações, vários acessos, eu sinto meu chakra humeral, dói, aí eu tô na rua com ele, às vezes dói na rua, aí eu falo, chamo, faz uma massagem aqui no chakra humeral, ele, você não vai começar a manifestar aqui não, ainda debocha da mãe, porque ele nas massagens eu começo, aí eu, não vou não, vai, continua girando, entendeu? Então assim, não é normal, não dá pra ser normal. Então, se vocês esperam algo normal, por isso que vocês não conseguem, porque vocês têm que aceitar a dinâmica e a chama como ela se manifesta, espelhando o bom e espelhando as dores, sabendo conviver com as diferenças e transcendendo cada vez mais o seu sistema, porque não dá para evitar a dor, não tem, prestem atenção. Não tem, até hoje, nada que tire a nossa dor. Tudo que existe hoje são técnicas, né, dentro da jornada do despertar das chamas gêmeas. Eu vou trazer mais coisas para vocês, tem os rituais. São técnicas e movimentos que nós fazemos que nos faz atravessar a dor mais rápido. E tem chama que fala assim, não existe isso de acelerar. Existe, porque se tu tá com vontade de cagar, né? E tu fica se segurando, a dor de barriga não passa. Mas sente dor de barriga e vai logo pro vaso pra ver se você não passa a dor rapidinho. Você acelerou o processo. Agora, se você ficar segurando ali a vontade de ir no banheiro, meu bem, a dor vai voltar, vai voltar. Então não caiam nessa dessas pessoas que falam que não acelera não, porque você está trabalhando com a física quântica. E o tempo de quinta dimensão não é o tempo do relógio da Terra, não. Agora, a indignação, ó. Agora, os que querem ficar aqui acreditando na 3D e ficar deixando o universo fazer tudo e ela ficar lá coçando. Acelera sim, você acelera
o tempo quando você acelera a travessia das dores, enfrentando-as. Porque se você ficar evitando-as, você está atrasando sim. Porque você acha que não vai passar pela dor se você evitar. Você vai direto pular pro amor incondicional. É transgredir a lei da expansão. Porque se você criou dor, você tem que voltar por ela. É física, é uma lei de causa e efeito. Você causou, você vai ter que sentir. Então não tem essa, não. Ai, não, eu não preciso sentir dor, não. O universo vai deixar minha chama polida pra mim. E eu só aqui esperando, sendo feliz. Sendo feliz e lá o universo polindo ele. Porra, aí não seria justo com quem, como eu, passou o pão que o diabo amassou, né? Pra estar onde eu tô. Não seria justo. Não, mas tem gente que se acha mais importante do que o outro, que não quer passar pelas dores, quer dar o salto quântico direto. Não dá, gente, não vai. Você dá saltos de acordo com a aceleração que você causa na sua conexão. Quero falar com a minha... Eu sei que eu tenho que falar com a minha chama. Ai, mas eu tô com medo. O medo tá te atrasando. Porque vai lá, recebe o espelhamento. Ai, caramba, tô com a ferida da rejeição. Cura, 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 cura. Porque vai chegar uma hora que o teu ego tem que ficar sem vergonha. Porque ego sem vergonha é ego rendido. Mas tem gente que acha que o ego sem vergonha... é o ego, é a falta de valorização. Eu não acho. Porque se eu não tô identificada com o ego, meu filho, pode dar na minha cara que eu não vou fazer nada. Vou me defender para não deixar o ego crescer em cima de mim, mas não vou ficar me sentindo ofendida. Quem tá indignada? Quem sente indignação? É o meu ego. Então eu vou ficar escondendo a minha indignação, eu boto para fora. Porque assim eu purifico. Não fico escondendo. Não fico evitando entrar em contato com a indignação. Porque, ó, vocês podem ver, não tem ira. É diferente. Quem tá comigo e me acompanha? Cadê a Leandra? A Leandra também pegava minhas iras aqui, ela me dava umas cutucadas lá. Cadê a Leandra? A Leandra tá aqui. Lembra, Leandra? Eu falei pra ela, uma vez ela foi reclamar da minha ira lá no meu direct, eu falei, tô expurgando. Não vou deixar de expurgar. Foca no conteúdo. Né? Porque eu consigo direcionar o meu pecado, a minha dor, por algo útil. Então, lá no YouTube também, eu não aguento ver não, porque a Renata é muito agressiva. Eu falei, foca no conteúdo e abstrai a ira, porque eu preciso limpar, gente. A gente só limpa a nossa sombra expondo ela, trazendo ela à luz. E a luz que eu tenho para trazer é na minha chama, coitado dele, né? Que penou muito comigo. E vocês, que também penaram em certo ponto. Mas ele muito mais. Porque ele era o efeito da minha causa. Então, meu bem, eu brigava. E ele, muitas vezes, ele mantinha a paciência dele, a amorosidade dele. Às vezes ele sai do sério também. Aí ela na escrita... Mandava sempre na escrita pra mim. Mas eu precisava, porque a maioria da ira eu descarregava nele. Mas hoje eu não sinto mais a ira. Hoje falta a indignação. Vocês podem ver, eu percebo que eu não tô sentindo ira. Eu sei, eu me conheço. A indignação ainda tá aqui. Então, cara, eu já tô feliz de não estar mais sentindo ira. Porque a primeira pessoa que sofria com isso era minha chama, porque eu me afastava dele por causa disso. Porque eu lembrava de qualquer coisa que tinha me despertado a ira, que ele tinha feito, eu voltava a sentir de novo. Hoje não, hoje eu já falo das coisas que eu vivi com raiva, que me espelhou a ira. Hoje eu consigo falar sem sentir a ira. Sinto aquela indignação. Não há ira não. Tanto que eu nem brigo mais com ele por causa do que já aconteceu. Antes não, eu demorei a superar a ira das coisas que aconteceram. Eu demorei. Hoje não. Hoje é a indignação que eu tô trabalhando, já. E olha que interessante que essas coisas precisam ser separadas para a gente conseguir enxergar. Porque agora, sem ira, eu consigo ter mais lucidez, porque a ira cega. Então, antes, com ira e indignação junta, né, eu usava
eu ficar virada por sentir indignação. Hoje não, hoje eu sinto a indignação, mas eu já tô sem o peso da ira que cega, então eu já consigo trabalhar a aceitação melhor. Então eu sinto a indignação e logo eu conserto com o espelho, né? No espelho. Então eu sinto alguma indignação, aí vem aquilo assim: você precisa ter paciência, compreensão, e essa indignação precisa ser trabalhada. Aí eu já consigo trazer, aí eu conserto. Aí o que eu falei, eu já desfalo. Entendeu? Aceitar as diferenças, aceitar que eu sou a causa e que eu tô apresentando uma nova causa. Então eu não posso apresentar indignação, porque se eu ficar apresentando indignação, o espelho vai sempre mandar mais coisas que me deixam indignada. Então eu mandando a compreensão, ele vai aprendendo a ser aquilo que eu quero ter, porque eu tô me tornando. Entendeu o jogo? Então é muita paciência, muita dedicação, aceitação, decisão, tá? Não tem como ser diferente. Vou ler de baixo para cima. Eu tinha uma ira terrível com meu gêmeo, ele sofreu horrores comigo. Pois é, percebi que a sua ira me irritava porque eu tenho também a ira. Sempre assim, porque tinha gente que falava um doce, eu lá, e a pessoa lá, sendo tranquila comigo, sabe? Nossa, Renata, que legal, que incrível. E eu tinha despejado um monte de raiva. E a pessoa, ai, Renata, que live incrível. Ai, aquela não tinha ira. Nem percebia a minha ira, nem se incomodava. Mas geralmente as que se incomodam é porque ressoava, né? E a minha irritação irritava elas porque ressoava com a irritação delas. É, foi mesmo, né, Sam? Foi incrível, né? Muita dor, gente, muita dor, a dor da traição, a dor da indignação, isso tudo tá, eu posso garantir pra vocês que tá sutil, sabe? Já já consigo ali, nossa, tá ótimo, que era, tá ótimo, só da ira, não sinto mais o peso da ira, a indignação ainda se manifesta, e talvez eu ainda mantenha aí essa força para falar, para sacudir o ego de vocês, porque também ajuda, né? Querendo ou não ajuda. Meu DM fala isso de o universo vai resolver, daí socorre. Pois é, aí o universo é você, Beta. O universo vai resolver, você é o universo da sua dinâmica. Tome isso como uma mensagem subliminar, tá? Isso me fez bem porque você me espelhava a minha ira. Pois é. Tinha. Mas a ferida emocional não é a última coisa a cuidar, Rê. Não, o pecado. O pecado capital. Porque a ferida emocional, ela vem do pecado capital. Entendeu? Ela é um subproduto do pecado capital. As feridas emocionais. Então, a minha ferida era da traição por causa do pecado da ira. Porque tem a ver com lá em cima, a classe angelical. Então, lá em cima, eu traí a minha luz. Lá em cima. E aqui embaixo, eu sinto as dores da traição. Para eu receber o que eu fiz comigo mesmo. Entendeu? E aí o espelho me espelhava isso. O universo colocando até o lacinho para embrulhar o DM de presente para a DF. Pois é, tem chama que acha que é isso. Todas essas que acham que é assim já estão há seus 4, 5, 6 anos na dinâmica sem a chama. Não tô entendendo. A conta não fecha. Não tem como pular a etapa para ir por amor incondicional de cara. Não tem, porque nós já gravamos as dores. Entendeu? A não ser as chamas que já limparam muito, aí logo se unem. Mas as chamas que... no meu caso, eu não acredito tanto que eu limpei muito em outras vidas. Eu estou mais lúcida para fazer o que precisa ser feito sem medo de julgamento e fora de crença. Entendeu? Porque se eu não tivesse esse ego corajoso e liberto para poder fazer, eu não teria resolvido. Porque o meu BO, o de todo mundo é BO. Mas eu tô falando que o meu BO sem a regência do meu ego corajoso
não ia resolver. Não ia resolver. Eu tive que realmente rasgar o meu ego. Valores que eu falo, não valores, né? Mas assim, valores que todo mundo acha que é o ideal. Por exemplo, amor próprio. Não sabia o que é isso. E realmente eu tinha um amor incondicional, né? Pela minha dinâmica. Porque eu ia mesmo com ira. Então eu vibrava amor incondicional também. Não vibrava no orgulho, porque o orgulho eu nunca tive na minha dinâmica. A chama fazia o que for, eu vibrava no ódio. Eu ia pra brigar com ele, mas eu ia. Entendeu? Mas orgulho não. Então eu não me fechei no meu casulo, porque eu não conseguia. Não conseguia, porque eu queria resolver isso o quanto antes. E deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus. Tá dando, né? Porque ainda não terminou. Ah, eu falo mesmo, gente. Renata, poderia falar sobre a noite escura da alma? Acontece para as duas chamas ao mesmo momento? Pode, não é uma regra. As duas sentem, mas não é uma regra. Pode acontecer das duas entrarem juntas, pode acontecer de uma entrar primeiro, a outra entrar depois, demorar muito para a outra entrar, tá? Mas não é uma regra, mas pode acontecer. Agora tá até aliviando a asma. Mas é muito importante para entender um pouco o que a chama masculina vivencia na dinâmica. Renata, eu fiz de tudo para ir atrás do meu, para que eu conseguisse entender e também mergulhar em mim mesma. Fui muitas vezes até ele me rejeitando, eu morrendo, mas encarando eu mesma. Sim, mas se você não trabalhar para a espiritualidade enquanto vai atrás dele, difícil, hein? Quando estou em contato com a chama, vejo números iguais o dia todo, mas quando ele bloqueia, eu paro de ver os números. Por quê? Porque você está alinhada, né? Você se sincroniza com o universo, porque você está indo para o fluxo. Aí você se alinha e percebe a sincronicidade, porque o universo ele é sincrônico. Ele é, só que às vezes a gente percebe essa sincronia quando a gente está sincronizada com ele, e quando a gente não está, a gente para de perceber, entendeu? E aí quando bloqueia, há o quê? Você perde a percepção da sincronicidade, entendeu? É como se você saísse do tempo natural e voltasse pro ego. Na live antiga sua, que eu vi que você falava muito palavrão, eu dava muita risada. Tem gente que ria, né? A roupa de cobra em homenagem àquela cobra, Samara. Espelhamento pra mim. Aí eu boto aquela música do El Chan, né? Ela fez a cobra subir, porque eu levo na brincadeira. Eu tenho que aceitar essa cobra. Que lindo, acompanho você e me identifico com muitos conhecimentos. Estou no processo agora, mais em paz. Antes me sentia muito rejeitada pelo silêncio dele, hoje não me afeta mais. Nunca tive problema em procurar meu gêmeo, mesmo ele em silêncio absoluto, eu sempre dava um jeitinho de falar um oi, mas agora confesso que cansei. Porque você não vê resultado, porque você ainda precisa se alinhar mais à espiritualidade, entendeu? Para você entender o que você precisa mudar para ele fazer, porque não é só falar. Você fala, ele não responde, mas não é só falar. É falar e querer entender o que você precisa mudar para ele poder mudar o comportamento. É porque você recebeu o espelhamento, mas não entendiu. Até agora não entendeu o porquê. Você é o universo da sua dinâmica. Salva essa frase, Rei, que vale ouro. Vou printar aqui então. Pronto. Vocês também façam as anotações das minhas frases aí para poder vocês... Gente, cor do meu olho. Eu tô percebendo um marrom claro, ó. Nesse olho aqui, ó. Só nesse. No outro não tô percebendo, não. Ó. Ó. Meu olho mudando de cor, tô ainda. Ixi, a tela ficou... Ela tá num relacionamento que recebe tudo. Despertei há pouco tempo, apesar de conhecê-la há uns 10 anos. Sinto que ela tá sofrendo pela minha aproximação. Eu não me sinto suficiente. Tem que curar isso.
Tem que curar isso daí. Meu DM nasceu no mesmo dia que minha mãe, narcisista, fazendo significar algo. Alguma coisa tem. Agora, o que é, aí tu tem que descobrir. Mas com certeza tem, porque nada é acaso, né? Qual é a sincronicidade deles aí? Então é isso, chamuzada. Vou encerrar a live, tá? Assistam novamente, porque vocês precisam entender que as dores nós dois sentimos de maneiras diferentes, mas quem tem a chave para a dinâmica é a chama feminina. Então quem tem o poder, o controle, e aí quando eu falo controle, não é no sentido negativo, é o poder mesmo de fazer as mudanças que precisa ser feito, se com intenções, quanto mais intenções elevadas, maior é o alinhamento que vocês conseguem, porque você quer a chama para quê? Fica aqui a pergunta, você quer a chama para você viver a sua vida ou você quer a chama por uma causa maior, para fazer o que precisa ser feito? Porque só assim a gente tem o mérito para ter, porque se eu não tivesse essa visão sobre a minha dinâmica, né, essa vontade de juntar nossas energias por uma causa maior, rendida ao meu eu superior, mais os BOs que a gente tinha, e se eu tivesse um ego difícil para poder ser cientista, minha dinâmica tinha tudo para ser uma das mais difíceis, tá? Mais difíceis, porque ia juntar o BO de outras realidades. O orgulho da chama masculina com o meu, se eu tivesse, não ia acontecer nada, não ia andar nada. Peraí. A dinâmica. Que orgulho. Olha, lá vem a cobra. Que orgulho que eu tenho? Não, tu não tem orgulho não. Não tenho orgulho não. Não, então me desbloqueia primeiro, quando me bloquear. Ah não, né? Aí não dá. Não, até hoje. Se hoje ele for pra outro lugar e ficar longe de mim, eu bloquear ele com raiva, não me desbloqueia não. Fico esperando eu ir lá, com o rabinho entre as pernas. E raiva. É assim, gente. Olha. Quem vê até pensa. Pensa mesmo. Tá de brincadeira, viu? Tá bom, Paulo é bom, quem vê pensa que é brabo, né? Desse jeito, né? A braba da história sou eu, meu bem. Quem causou foi eu, a causa toda. É. Eu não falei nada. Vai. Vai lá fazer a janta pra gente. Eu sou mordomo agora. Vai lá fazer a janta. Ai, gente, é uma comédia. Quem vê até pensa, né? Paulo é um amor de pessoa. Eu é que sou o cão chupando manga. Eu me estresso, ele fica quietinho olhando pra minha cara. Aí eu vou baixando a bola. E é isso, chamuzada. É sobre isso, tá? Muita gratidão. Eu hoje canalizei numa consulta com uma chama, eu canalizei os próximos rituais que a gente vai ter, porque eu sabia que a gente ia começar a ter mais rituais, né? E aí depois eu trago mais essas informações para vocês, tá bom? Então é isso. Pode deixar que eu não vou deixar as chamas, porque muitas chamas ficam assim, ai Renata, mas o que eu faço? O que eu faço? Tem que se reconectar com a espiritualidade. Como? A gente vai fazer essas reconexões através dos rituais, né? Através da sintonia com a espiritualidade superior. Porque se não for assim, muitas vezes o nosso ego, se alguém não ajudar a gente a subir, não vai, né? Porque eu sei bem a resistência dos egos. Então é isso, tá bom? Então, muita gratidão para vocês. A gente vai se vendo aí a qualquer momento, tá bom? E acho que antes do ano novo a gente se vê. Talvez eu faça uma live no domingo, vou ver, tá bom? Então, beijo para vocês, muita gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.